Meus amigos e amigas, dia 11 de julho a igreja celebra uma festa muito importante, a memória do grande São Bento de Núrcia. Por que eu gostaria de falar aqui alguma coisa sobre São Bento? Porque São Bento é considerado o pai da Europa, o patrono de toda a Europa. Por quê? Porque São Bento, que viveu no século V, dos anos 400 a 500, na cidade de Núrcia, na Itália, ele foi praticamente quem começou, ou quem estabeleceu de maneira forte no Ocidente, os mosteiros. Os mosteiros começaram lá no Oriente, lá no Egito, por volta aí do ano 280, 270, com Santo Antão, São Pacômio, Santo Antônio do Deserto, né? E os mosteiros, os chamados monastérios, alguns também eremitérios é quando tem um monge só vivendo sozinho, vieram para o Ocidente. E quem implantou com muita força no Ocidente foi São Bento de Núrcia, que começou numa região chamada Subíaco, na Europa, na Itália, no sul da Itália, começou os seus mosteiros. Ele estabeleceu 12 mosteiros, cada um com 12 monges, copiou mais ou menos os 12 apóstolos. Só que São Bento teve uma série de problemas aí no Subíaco, ele foi inclusive perseguido pelos próprios monges que muitas vezes não aceitavam a regra que ele tinha colocado, e era uma regra muito humana. Ele acabou mudando dali, para não ter assim confusão, mudou, né? E criou um mosteiro muito maior, né? Em Monte Cassino, na Europa, na Itália, e os seus mosteiros se espalharam por toda a Europa. E até hoje nós temos os nossos monges beneditinos de São Paulo, no Rio de Janeiro, os monges de São Bento, né? Uma congregação belíssima. E São Bento deixou uma regra de vida muito boa, baseada principalmente em duas coisas: a oração e o trabalho. O lema dele era esse: ora et labora, que quer dizer em latim, reza e trabalha. Então o monge beneditino, no mosteiro, divide o dia praticamente em 3 partes de 8 horas. 8 horas do dia é para as necessidades físicas, dormir, comer, tomar banho, etc, etc. 8 horas é para rezar e 8 horas é para trabalhar. E ele intermeia a oração com o trabalho. A cada 3 horas de trabalho, de estudo, eles param, vão para a capela e rezam a liturgia das horas. É uma vida muito assim consagrada a Deus, né? E os mosteiros de São Bento foram importantíssimos porque nós sabemos que no século V o Império Romano desabou, no ano 476, né? O último rei romano, Rômulo Romano, foi derrubado por aquele bárbaro chamado Odoacro, né? Um bárbaro da etnia dos Érulos, e Roma ficou ao Deus dará. A Europa se transformou num mosaico de povos bárbaros, lutando uns contra os outros, destruindo tudo. E quem é que segurou essa civilização de pé? Foi exclusivamente a Igreja Católica. A Igreja Católica foi a única instituição que ficou de pé diante da avalanche dos bárbaros. Por quê? Porque principalmente tinha os mosteiros de São Bento. Porque os monges captaram os bárbaros ali, educaram os bárbaros, ensinaram os bárbaros a se tornarem sedentários, a plantar, a cuidar da agricultura, a cuidar até da mineração, a cuidar do gado, a cuidar de outras coisas. E os bárbaros foram sendo evangelizados e educados. E também a igreja tinha o Papa, a igreja tinha os bispos. Então, por causa dessa força da igreja, principalmente junto com os mosteiros de São Bento, os beneditinos, a igreja conseguiu fazer durante 6 séculos, praticamente do século V até o século XI, toda a evangelização dos bárbaros, e chegou naquilo que nós chamamos de cristandade da Idade Média, onde toda a Europa se tornou cristã. Trabalho de quem? Dos monges, que cuidaram da doutrina, cuidaram dos estudos, cuidaram das pesquisas, fizeram tudo que era feito pelos monges, né? Praticamente durante 6 séculos da história da humanidade.